pequeno videozinho para vocês da nossa última aula, na aula sobre espaço público, natureza, cidade e consumo. Vocês podem ver todas essas minhas aulas, tá, no meu blog, pode estar acessando lá, tá, para poder dar uma olhada nos nossos slides. Ok, nessa aula vamos analisar um dos grandes problemas do modo de vida da população urbana capitalista, que é a produção de resíduos sólidos, que é a produção de lixo, galera, tá? A relação alienada entre a sociedade e a natureza reforçam a visão de que o espaço urbano se reproduz por si só, e não como um produto da construção humana. O sistema capitalista está o tempo todo se reproduzindo de acordo com as necessidades do bicho-homem, ou seja, com a nossa. Tá? Nós acabamos consumindo além da conta. A gente acaba reproduzindo o espaço, formando uma sociedade de consumo, seja ela da forma como for. Seja ela urbana, como é mostrada na imagem, ou seja ela de uma maneira mais requintada, cheia de comércio, de indústrias, entendeu? Mas, independente de que forma a nossa sociedade tenha sido montada, ela sempre vai produzir resíduos sólidos, sempre vai produzir lixo, e essa é uma grande preocupação da gente. É impossível não pensar nos modos de vida da população sem pensar nas cidades. Afinal, a maior parte das pessoas vivem nas cidades, né? Principalmente aqui no Brasil, tá? Em muitas cidades do mundo, boa parte da população vive nas cidades. Em alguns anos, boa parte da população mundial estão vivendo ou estarão vivendo, né, em cidades e em países com baixo índice de desenvolvimento humano. Vocês se recordam quando nós estudamos sobre o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano. Aquela conta feita pela ONU, né, que se baseia no índice de escolaridade, que se baseia nas condições internas do país, nos investimentos em saúde, na expectativa de vida, enfim, né? Boa parte dos países do mundo não vai conseguir chegar nisso, tá? Tem muitos países pobres pelo mundo, galera, tá? Nem todos podem ser ricos, tá? E o que é mais preocupante, a população pobre está crescendo muito, principalmente nos países em que o IDH é bastante baixo. O consumo no modo de vida urbano. As metrópoles internacionais, como São Paulo e Tóquio, predomina um modo de vida urbano de intenso consumo de bens e serviços. Nós acabamos consumindo muito, somente nas grandes metrópoles. As cidades capitalistas representam, entre outras marcas que as definem e as caracterizam, o desigual acesso ao consumo, tanto de bens de consumo quanto de serviços públicos. Tá? Como nós podemos ver, aquela população que tem uma capacidade, um poder aquisitivo melhor, acaba tendo acesso, né, aos bens de consumo com maior qualidade, acaba tendo uma qualidade de vida melhor. E da mesma forma, o nosso sistema público, os nossos representantes, acabam canalizando os serviços públicos, né, serviços de primeira necessidade, para aquelas regiões das cidades, na verdade, que às vezes menos precisam, que tem uma galera mais bem estruturada financeiramente, né? Serviços como a limpeza urbana, saúde, segurança pública, escolas, enfim, né? É sempre canalizado para aqueles bairros, né, mais nobres, vamos dizer assim. Urbanização e descentralização industrial. Nas últimas décadas, a população brasileira vem passando por um intenso processo de urbanização e industrialização, tanto em escala local como em escala regional, né? O que nós podemos observar que as pessoas estão se deslocando para as cidades, né? Aquelas cidades polos, aquelas cidades que chamam mais atenção, né? Quem mora próximo dos grandes centros, das grandes capitais, se deslocam para as capitais. Aqueles que moram no interior, né, acabam se deslocando para aquelas cidades que têm um pouco de destaque, na verdade. Nos últimos 20 anos, diversos núcleos urbanos se formaram em função da descentralização industrial, da expansão de fronteiras agrícolas, deslocando intensos fluxos migratórios para as áreas mais interioranas do país. Essa imagem aí você pode perceber, eu vou até pegar um exemplo, né, de cidades nossas aqui de Mato Grosso, Tangará, Sinop, Sorriso, Lucas do Rio Verde,
Campo Verde, Nova Mutum, são cidades que sofreram uma intensa urbanização nos últimos 20 anos. Tudo por quê? Pelas fronteiras agrícolas, né? Outras cidades, como o interior de São Paulo, acabaram sofrendo uma grande urbanização devido aos polos industriais que foram para aquela região, tá? Cidades litorâneas que sempre foram muito urbanizadas devido ao grande fluxo de serviços, as grandes indústrias, né, não estão sendo mais focos de atração para a população. Né? As indústrias hoje estão procurando os locais onde sejam mais atraentes, né, tem impostos mais atraentes, sindicato menos atuantes, leis ambientais mais brandas, e por isso acabam se deslocando para o interior. Não é verdade? E hoje em dia o nosso interior, as nossas cidades mais interioranas, estão com esse formato, cheio de crescimento vertical, formação de prédios, entre outras coisas, ok? Pessoal, na página 36 da nossa apostila, tem uma atividade sobre os lixos, tá? Então, deem uma olhada nessa tabelinha antes de vocês fazerem essa atividade, sobre a escala, tá? Global da produção de resíduos sólidos, ou seja, dos lixos, tá? Ok, como que nós lidamos com o lixo produzido? Ok? No Brasil, boa parte da composição dos lixos são de origem orgânica, cascas de frutas, sobras de vegetais. Há uma crescente incorporação de resíduos sólidos de difícil composição, como vidro, papel, plástico, polímeros, metais, produtos elétricos e eletrônicos, entre outros. Só que o Brasil ainda é um país que se baseia na economia estritamente agrária, apesar da nossa evolução nos últimos anos. Okay? O círculo vicioso de produção e de reprodução das desigualdades econômicas e sociais na escala nacional e também em escala mundial. Por exemplo, um americano consome 300 kg de papel por ano, um indiano 4 kg e em 20 países da África menos de 1 kg por ano. Pessoal, os países quanto mais ricos, maior é o consumo de produtos industrializados e que é de difícil decomposição na natureza, tá? Como vocês podem observar nessa imagem, o Brasil ele produz uma grande quantidade de resíduos sólidos, tá? Olha só, quase 150 mil toneladas por dia de lixo. E se você observar bem, a região que mais produz é a região mais industrializada do Brasil, tá? Região Sudeste, seguido pelo Nordeste, Sul, Centro-Oeste e Norte. Segundo o Instituto Socioambiental, o problema se agrava na medida em que há uma ampliação na quantidade de matéria-prima utilizada para a fabricação de bens duráveis. Em 1960 foram transportados 36 milhões de toneladas de petróleo e, em 1990, 1,19 bilhões de toneladas. O mesmo vem ocorrendo com o ferro e com o carvão. Olha só, tanto o petróleo como o minério de ferro, como o carvão, são matéria-prima para produtos industrializados. Então, tanto a produção quanto o consumo desses produtos tem aumentado muito em escala global, tá? Ok, o fato é que além do grande impacto ambiental nas áreas urbanas, a intensa produção e consumo produzem milhões de toneladas de inúmeros tipos de resíduos sólidos, com os quais muitos países da OCDE não sabem como lidar. A ONU vem se preocupando com isso. Não existe como a gente continuar com essa quantidade de lixo absurda, tá? Só para sanar a dúvida de vocês, a OCDE é uma organização para a cooperação e desenvolvimento econômico. É um fórum que foi criado em 1961 para se discutir os rumos da política econômica e social dos 29 países mais ricos do mundo. A OCDE tem ligação direta com a ONU. Quais são os locais mais adequados para o escoamento dos resíduos? O local mais adequado é o aterro sanitário. O aterro sanitário é um espaço destinado à deposição final dos resíduos sólidos gerados pela atividade humana. São provenientes de residências, indústrias, hospitais, construções e consistem em camadas alternadas de lixo e terra que evitam o mau cheiro e a proliferação de animais. Tá? Pessoal, existem regras para que um aterro sanitário seja feito. Tá?
Essas regras são básicas, tá? Ou seja, precisa estar afastado da cidade, precisa ter um local próprio para ele, tem que ser impermeabilizado, tem que ter um tubo do gás metano, como vocês podem estar observando na imagem aqui, tá? É um tubo, né, para o escoamento do gás metano. O solo tem que ser impermeabilizado. Além de ser passado uma massa asfáltica, tem que passar uma lona bem grossa por cima, tá? Tem que ser no local de rocha, sei lá, calcária, né? Tem que ser feito um estudo do espaço para que não haja lençóis freáticos por perto. Tem que ter uma lagoa de decantação para o escoamento, né, do churume, tá? Essas imagens demonstram bastante os vários tipos de aterros sanitários pelo Brasil. Essas imagens foram coletadas na internet, ok? Né? Essa última imagem aqui, galera, olha só. É uma imagem, né, de reaproveitamento de lixo orgânico, tá? Ok? Essa imagem aqui é uma imagem de decantação. Se você colocar materiais de agrotóxicos de fazenda, tá? E aqui, para finalizar, essa última imagem mostra o que seria um aterro sanitário ideal, né? Depois dele utilizado, né, as várias camadas do aterro, depois dele ser inutilizado, depois de acabar todo o gás metano, enfim, ele pode ser reflorestado, transformado num parque, num pipódromo e assim sucessivamente, tá? Outra questão, pessoal, é a coleta seletiva de lixo. Lixo, para quem não sabe, é dinheiro, tá? A coleta seletiva de lixo é um processo que consiste na separação e recolhimento dos resíduos descartados por pessoas e por empresas. Dessa forma, os materiais podem ser reciclados, são separados do lixo orgânico, né? Resto de carnes, frutas, verduras, alimentos, né? Enfim, tá? Agora, eu coloquei aqui que esse último lixo é descartado. Beleza, mas ele também pode ser usado para a fabricação de adubos orgânicos. Ou seja, tudo que está no lixo pode ser reaproveitado, desde que seja feito um trabalho consciente, entendeu? Desde que tenha um projeto político voltado para essa área, ok? Bom, nós temos um pequeno vídeo que vocês assistiram na aula hoje. Espero que vocês voltem a assistir. E temos algumas atividades que num outro momento eu vou fazer com vocês, ok? Por enquanto eu vou parar por aqui com a nossa pequena reflexão. Fiquem com Deus e até a próxima.